Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos os presentes e os nossos seguidores e membros e servidores da arte do Jorei que nos assistem pelas redes sociais. Sejam abençoados pela divina luz do Jorei, neste culto em memória aos antepassados da nossa egrégora da luz divina. Hoje, o ensinamento do Meixo Sama, que acabamos de ouvir, nos traz a renovação e a separação do bem e do mal. São duas palavras muito simples, porém carregadas de significado. Renovação nos remete a voltar e verificar onde estão os nossos conflitos, os nossos nós, para daí tomarmos ações. Que ações são essas? Ações necessárias para que, agora que estamos nesse despertar e nessa transição que está sendo acelerada no planeta Terra, temos essa missão de rever e de revisitar todas as nossas ações passadas e presentes. Se quisermos chegar ou nos aproximar desse redemoinho que ele tanto reforça e explica nos ensinamentos, esse redemoinho é a nossa salvação. Segundo os ensinamentos, nós somos aproximados para esse redemoinho para entrarmos, né, e revisitarmos o que fizemos em todas as nossas ações passadas e presentes. O mérito de entrar nesse redemoinho será a salvação. E o desmérito, ficar fora desse redemoinho, será as sombras que temos que enfrentar com as nossas dificuldades individuais e coletivas. Então, esse tema é muito atual, muito forte, né? Se formos pensar no que ele deixou há 70 anos atrás, ele já estava além do seu tempo, já estava reconfirmando tudo que estamos vendo ou passando hoje. Então, esse nosso despertar é essencial. Esse renovar é essencial. Estamos no tempo de cuidar, orar, vigiar a semeadura que está em processo de colheita. É chegada a hora da separação do joio do trigo. Quanto tempo? Não temos essa pretensão ou precisão de datas, do tempo e dos acontecimentos. Estamos nesse túnel do tempo, onde todos os tempos são simultâneos, passado, presente e futuro coexistem nessa dimensão da consciência, nossa consciência individual e coletiva. Fazemos parte desse tempo. Como diz Meixo Sama, o tempo chegou. Os senhores do tempo estão trabalhando para Deus e ajustando gradativamente este preparo há séculos. Todas as purificações coletivas e individuais já foram e estão sendo expostas no plano horizontal. O plano horizontal é esse plano terrestre onde habitamos, nas nossas vidas materiais, e cabe a nós a prática e estudo dos ensinamentos da luz divina que queremos galgar os degraus da elevação no plano vertical da luz divina. Quando manifestamos e praticamos as leis divinas, perfeitas e imutáveis, elas nos dão simbolicamente o norte a seguir e a caminhar. Olhamos para o sul, o passado, sentimos ventos frios e gelados. Podemos agasalhar o corpo e aquecer as emoções. Do leste,
vem a luz do Oriente que Meixo Sama recebeu e nos orienta com ensinamentos e práticas diárias. Esse movimento solar, elemento fogo da criação, como explica Meixo Sama no ensinamento, já começou a irradiar para o oeste, o ocidente, desde o século passado. São mestres iluminados que vêm em suas últimas missões exemplificar, purificar, confirmar e esclarecer a verdade do Oriente em consonância com o Ocidente. Esta irradiação do plano divino une-se em nosso corpo físico e espiritual, que é o nosso espírito primordial. Se não nos alinharmos corpo e espírito, não poderemos compreender a evolução vertical e só ficaremos na horizontal tentando aqui resolver através do nosso ego todos os desafios que nos são apresentados. Esta irradiação do plano divino une-se com o nosso corpo físico e espiritual primordial, manifestando-se em ascensão vertical, com o plano horizontal, matéria e espírito. O ponto de equilíbrio é o isonomê, que Meixo Sama explica e exemplifica. Nesse caminhar de práticas, ensinamentos e purificações, burilamos a nossa mente, nossas emoções, nossas memórias, nosso passado, em respeito e gratidão aos nossos antepassados e a todas as gerações. Aumentamos os fios espirituais e engrossamos o seu calibre para curarmos a nós mesmos e aos nossos antepassados e gerações futuras. Os nossos filhos, nossos descendentes. Essas memórias que a gente, às vezes, pensam que não existem na matéria. Essa semana tive um exemplo só, simples, né? Mas que se a gente pega... Eu estava conversando com uma pessoa a respeito de uma rocha, e a rocha tem vida. Será? Aí foi essa pergunta que fiz para quem estava me ouvindo. Aí eu peguei a pedra e friccionei uma na outra, até sair fogo. Aí me veio, né, esse exemplo simples, né, do quanto a matéria que está na vida terrestre, né, manifesta essas memórias. E quando o Meixo Sama exemplifica que estamos na era, né, da purificação com o fogo, a memória, a pedra traz essas memórias, porque você, friccionando, você ativa uma faísca. E ela pode incendiar alguns gases. Se você tiver em algum lugar que não tenha fogo, você pode fazer o fogo. Você pode fazer o fogo com graveto, friccionando, até você ocasionar o atrito, e você pode ter o fogo necessário para o alimento, para aquecer o corpo, nas dificuldades, nas intempéries. Então, com essa prática que eu fiz simples, né, me religou essa memória. Essa memória que nós esquecemos que aparentemente são inertes os objetos, mas eles estão carregados, né, dessas memórias e vivos. Porém, para nós, estão aparentemente mortos. Então, quando começamos a verificar os ensinamentos que Meixo Sama deixa, a gente começa a renovar tudo que nos foi dado ao longo da nossa caminhada desta vida e de outras. Algumas a gente tem que jogar fora, porque não servem para nada. Temos que limpar a nossa memória desta e de outras vidas. E só deixar o que é luz. E estamos fazendo o quê? Estamos também limpando o mal dentro de nós mesmos. Esse redemoinho acontece dentro de nós. Porque nós estamos, sempre que procuramos alguma resposta,
nós estamos causando internamente em nós esse redemoinho de buscas. E quando conseguimos iluminar, estamos no caminho do bem. Conseguimos indo extirpar do nosso corpo, da nossa vivência, do nosso espírito, essas negatividades. Então, essas duas palavras, a partir de hoje eu não vou esquecer. Renovar e redemoinho estão dentro, não estão fora. As palavras têm força. Quando a gente pensa na palavra, né, na natureza divina, nas culturas que cada povo tem a sua linguagem, tem a sua palavra, elas têm a sua força para aquele povo. Na nossa língua, existem muitas memórias afetivas. Na cultura, das nossas origens europeias, né, que também passam pelo Oriente. Mas nós não podemos determinar ou descobrir isso instantaneamente, a não ser que tivéssemos acesso a todas as informações de uma vez. A gente vai descobrindo aos poucos. Então, quando começamos a estudar os ensinamentos, começamos a perceber essas religações. Este ensinamento de renovação, separação do bem e do mal, que Meixo Sama tão bem nos esclarece, precisamos estar atentos, fortalecidos em nossa fé inabalável, afastar as negatividades, crer que somos filhos de Deus perfeitos e sua imagem verdadeira, sermos o seu perfeito paraíso terrestre, sermos o seu reino em ação, sermos a sua esperança, sermos a sua alegria, sermos o seu amor, sermos a sua sabedoria, sermos o seu oceano de perfeita harmonia. Como tudo tem memória intrínseca em cada grão da natureza, precisamos acender nossa chama do fogo sagrado. Religamo-nos ao Criador através da prática e do servir pleno e constante, e não vacilarmos. Os redemoinhos, que acontecem naturalmente nos efeitos físicos da natureza divina, também ocorrerão em nós, em frequências dimensionais, que não temos palavras ou imagens para explicar. Só temos noção que existem, por semelhança à grande natureza da criação do universo e de nossas observações terrestres. Podemos chamar também de olho do furacão. Entraremos em redemoinhos, como Meixo Sama nos explica nos ensinamentos de hoje. O espírito do fogo iluminará e aquecerá o Ocidente. Essa transição se intensificará e não haverá mais tempo para manifestar os egos exaltados, os poderes, a presunção, as injustiças, a pobreza, as carências e as negatividades do mundo. Ao entrarmos nesse redemoinho, haverá os ajustes de frequências das energias individuais a serem atirados neste grande olho de furacão. Olho este que é manifestado nas forças da natureza. Essa será a separação do bem e do mal. Quem entrar no redemoinho deverá estar preparado para todas as turbulências e purificações a que estaremos submetidos. Se entrarmos nesse redemoinho sem sermos presunçosos, será por méritos de purificações e mudanças de consciência. Se ficarmos fora, perderemos a oportunidade, é a exclusão. Estaremos na egrégora das sombras negativas do mal. Simples assim, não é? Claramente, esta transição já está planejada na espiritualidade desde o século passado e também descrito nas sagradas escrituras do Oriente e Ocidente. Só estamos renovando, retomando, religando os nossos fios espirituais. O despertar é lento e as oportunidades e purificações necessárias foram planejadas pelos planos de Deus. Vários espíritos iluminados encarnaram na Terra para auxiliar o despertar em cada era da nossa civilização. Citaria todos, mas basta ter o exemplo que temos aqui na arte do Jorei, a Sala da Paz,
que representa todos esses missionários, todos esses seres divinos que enfrentaram as suas épocas, as suas dificuldades. Estão todos nessa sala representados, desde Buda até o Cristo, passando por todas as civilizações. É um exemplo a ser seguido. O que temos que ter em mente para essa transição é a alegria, gratidão, o amor, a sabedoria divina enraizada, alinhada com o nosso coração. Se não estivermos alinhados com o nosso coração, não saímos do lugar. Vamos ficar só no intelecto, vamos ficar só analisando, dissecando, julgando qualquer situação. A salvação é a nossa prova para a evolução. Estamos sendo resgatados e separados por esse movimento de forças do bem e do mal. Criamos o mal dentro de nós, porque ao longo de nossas existências milenares, fomos deixando a essência divina do bem de lado e nos iludimos pelos prazeres materiais. Mas o Supremo Deus, na sua infinita misericórdia e benevolência, nos deu o livre-arbítrio de sermos livres. A essência de suas leis está dentro de nós, adormecida. É o despertar, e o despertar só ocorre pela busca do conhecimento e prática de boas ações diárias. Agir na luz é permanecer nos 3 pilares de Meixo Sama: a verdade, a virtude e beleza. O Cristo nos mostra a Trindade, representa o Pai, Mãe e Filho. A formação da vida nesse planeta é formada pelos 4 elementos da criação: o fogo, a água, a terra e o ar. Sem eles, nada existiria e não seria possível habitar esse planeta. Estas constituem as forças primordiais. Somos a junção de memórias de todo esse fluido espiritual, transformados em pequenas centelhas de luz, em constante evolução e ação. Assim, quando estamos em equilíbrio, alinhados com a natureza divina, estamos no caminho da harmonia e sabedoria do Supremo Deus. Relembremos, a lei divina é a que rege tudo, e todos os corpos do universo permanecem em equilíbrio e interagem por esse princípio. A ordem é a aplicação da lei, do ordenamento de tudo que existe em categorias nos reinos da vida, do micro ao macro universo. O paraíso terrestre está dentro e não fora. A liberdade, para que tudo possa progredir infinito, não deve ser escrava de sistemas criados pelo ego humano. O amor, a lei que une ao todo e ao Supremo Deus. A sabedoria é intrínseca a todos os seres viventes. A gratidão a todas as coisas do céu e da terra, aos nossos antepassados, que nos deram todas as possibilidades de materializar a nossa existência, cumprir e ressarcir nossos débitos e erros de existências passadas ou presentes. Por esta benevolência divina, temos que agradecer, manifestar a gratidão 24 horas a todos os seres vivos, coisas, fatos e eventos que estejamos purificando, sejam boas ou sejam ruins, seja grato a tudo. A gratidão se manifesta em todas as situações. Se não somos gratos pelo que temos hoje, quanto mais pelo que virá, não é?
Sem essa compreensão, não renovamos o nosso paraíso terrestre, não construímos ou avançamos na luz divina, estaremos empacados ou enrolando a vida e a obra da criação. A renovação, o apocalipse, a desconstrução de sistemas religiosos controladores, de sistemas educacionais, de sistemas políticos, econômicos, são apenas o começo para a entrada nesse redemoinho, que será acelerado neste ciclo. O ciclo esse que já iniciou de forma lenta, mas que agora caminha em outra velocidade, pelas forças das leis universais. O que fazemos agora? Se tudo está acelerado. Vamos ter que olhar para dentro, apertar os cintos, porque o piloto sumiu. Não teremos pilotos mais nos guiando. Nós seremos os nossos pilotos. Não teremos copilotos também. Chegou a hora da verdade. Apenas teremos as ferramentas que fomos purificando através da prática e do servir ao Jorei. Preparemo-nos, caríssimos filhos de Deus perfeitos. Somos a sua imagem verdadeira. Somos o reino de Deus que Cristo nos ensina. Somos o paraíso terrestre manifestado. Somos centelhas divinas em ação. Somos o pulsar de muitas vidas ancestrais que estão em nossas memórias e células. Somos o fluido do espírito primordial que rege o nosso sistema circulatório. Somos crianças, jovens, senhores, senhoras, dessa essência divina, que devemos manifestar, limpando, purificando e renovando diariamente a nossa fé inabalável. Então, que venha esse apocalipse tão necessário. Que possamos todos estar unidos nesse propósito de servir a luz divina do Jorei. Juntar nossas mãos com Sônia e Makoto na egrégora do Jorei, do Cristo, de todas as correntes religiosas, filosóficas, que religam a verdade, a virtude e a manifestação da beleza e da luz divina. Sejamos fagulhas dessa luz. Talvez tenhamos que friccionar muitas pedras, não? Para renovarmos e sacramentarmos com alegria essa existência em que burilamos o nosso espírito para cuidar desse veículo físico que nos proporciona ser divino, perfeito, manifestando a imagem verdadeira de Deus em cada um de nós. Vamos caminhar para o redemoinho com a alegria da salvação. Mas não sejamos presunçosos, pois a quem muito foi dado, muito será solicitado. A salvação é um mérito de iluminação. Esse mérito que nós buscamos é permanente. Quando as palavras nos assustam, como divulgam na horizontalidade, na materialidade, elas nos levam ao medo. E o medo controla tudo. E o medo não é de Deus. O medo é da sombra. Se temos medo do passado, enfrentemo-nos. Se temos medo do futuro, enfrentemos. Só podemos corrigir as rotas no presente. Estando presente
e não ausentes dessa sabedoria, que vem de milênios. Vamos deixando, vamos deixando, vamos deixando. Vai chegar um momento que não, ou vai, ou racha. Deixo estas últimas palavras desse ensinamento de hoje, que pude compreender através do ensinamento de Meixo Sama, com o espírito da palavra, já que as palavras, elas têm significado, têm memórias, são essas palavras que refletem dentro de nós. Mas na natureza não se precisa de palavras. Ela atua pela sua força criadora. Os animais não precisam de palavras, mas eles interagem e sabem. E nós também temos essa experiência com os animais, com as plantas, e podemos perceber essa comunicação. Só nós que precisamos construir, né, com a nossa consciência que nos foi dada, e lavrar essas ações diariamente. Renovar, religar, reformar, resistir, restaurar, reajustar, são apenas palavras. O que vamos fazer com elas cabe a cada um de nós encontrar o seu significado dentro de si. Para elas virarem ação, é preciso praticar, 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 e relembrar que somos essas sementes plantadas pelos nossos antepassados. Sem eles, aqui não estaríamos hoje nesse culto. Estamos fazendo o culto aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, aos nossos parentes, a toda essa egrégora que veio de existências milenares para chegarmos até nós. E hoje nós colhemos essa semeadura de conhecimento que eles não tiveram. E nós temos esse privilégio de ter a ferramenta do Jorei à nossa disposição, em servir a Deus através do Jorei, através das outras religiões que estão alinhados com a verdade, com a virtude. Todos os caminhos vão se afunilar agora. Como na alegoria do cocheiro, o cocheiro é a nossa mente, que comanda a sua carruagem, e comanda seus cavalos, e carrega toda a responsabilidade da sua carga ou passageiros logo atrás das suas costas. A variação dos pensamentos da mente do cocheiro governará as emoções de seus cavalos e salvará a carga e passageiros, que conduzirá ao destino seguro. Eis a nossa caminhada. Com segurança e sabedoria divina, é só seguir em frente. Agradeço e encerro este ensinamento com muito obrigado, e vamos lavrar e agir na luz divina. Que assim seja. Muito obrigado.